Então, vamos lá, pessoal. Vou convidar vocês para encontrar uma postura que seja confortável, que sustente o corpo. Veja se os pés estão apoiados no chão, se a cadeira dá sustentação para o corpo. E vai experimentando uma postura que ofereça conforto, alerta, abrindo o peito, soltando as tensões desnecessárias do rosto, do abdômen, dos ombros. Talvez você precise até de uma ou duas respirações mais profundas. E por alguns instantes apenas acompanhando a respiração, como ela se manifesta para você agora. E quando você estiver pronto, vá trazendo à sua mente a imagem de uma pessoa com a qual você tenha uma sensação de ternura, cuja lembrança te faça sorrir. Se permitindo por alguns instantes desfrutar de tudo que essa lembrança te traz. Talvez você possa se lembrar de um momento feliz que viveu com essa pessoa, com esse animal de estimação. Reconhecendo se existe um desejo de que essa pessoa seja feliz, uma ternura em relação a ela. E vai experimentando oferecer de todo o seu coração votos de que essa pessoa seja feliz, que você seja feliz, que você possa encontrar a paz e a alegria e ter uma vida tranquila.
que você seja feliz, que você possa encontrar a paz e a alegria e que tenha uma vida tranquila. E vai imaginando agora que essa pessoa, esse animal, te oferece de volta tudo que você enviou a ele. Por alguns instantes, vai se permitindo simplesmente se abrir a receber. Como é ser um recipiente dessa ternura, desse bem-querer, notando as sensações que isso traz para o seu corpo, experimentando agora enviar a si mesmo essa mesma ternura, esse bem-querer que você recebeu dessa pessoa querida. É natural que surjam resistências, mas veja se é possível apenas nessa prática se abrir a enviar a si mesmo esses votos, reconhecendo que assim como essa pessoa querida, você também deseja ser feliz e não sofrer. Se for mais fácil para você, você pode escolher um gesto, colocar a mão no peito, no rosto, como um sinal de abertura, de boa intenção consigo mesmo. Que eu seja feliz, que eu encontre a paz e a alegria, que eu tenha uma vida tranquila, que eu seja feliz, que eu encontre a paz e a alegria e tenha uma vida tranquila. Experimentando reconhecer como é se oferecer esses votos. Isso pode soltar as mãos agora, e no seu tempo vá trazendo a imagem de uma pessoa com a qual você não tem uma relação muito forte, mas que você saiba da existência.
Pode ser uma pessoa que trabalha no seu ambiente de trabalho, um vizinho, alguém do comércio local, procurando tomar consciência de que essa pessoa, assim como você, se preocupa com seus entes queridos, tem desafios na vida, medos, anseios, desejos. Também é fonte de preocupação para suas pessoas queridas. Tem uma vida tão rica e complexa quanto a sua. Ela faz o melhor que pode para ser feliz e não sofrer, assim como você. Vai experimentando olhar para essa pessoa por meio desse olhar, do reconhecimento dessa humanidade que vocês compartilham. E vai aos pouquinhos enviando esses votos a essa pessoa. Que você seja feliz, que você possa ter uma vida tranquila e que encontre a paz e a alegria. Que você seja feliz, que possa ter uma vida tranquila e que encontre a paz e a alegria. Veja se é possível expandir um pouco mais esses votos a outras pessoas que você talvez não conheça ou conheça pouco, a partir desse reconhecimento de que no desejo de ser feliz e não sofrer, não há nenhuma diferença entre você e qualquer outra pessoa. Talvez você possa tomar consciência das pessoas aqui dessa sala, da sua vizinhança, do seu ambiente de trabalho, da sua cidade, ampliando até onde for possível o reconhecimento de que no desejo de ser feliz e não sofrer, não há nenhuma diferença entre você e elas. Já se é possível reconhecer essas pessoas a partir desse fato, cultivando internamente um desejo genuíno de que elas sejam felizes, que todos sejam felizes, que
todos possam encontrar a paz e a alegria, que todos tenham uma vida tranquila, que todos sejam felizes, que todos possam encontrar a paz e a alegria e ter uma vida tranquila. Tomando consciência do que surge para você ao enviar esses votos. Cultivando também uma intenção de que seus pensamentos, palavras, ações possam contribuir nessa direção. Que todos possam compartilhar da sua felicidade, da sua alegria, da sua paz e da sua tranquilidade. Permanecendo aí por alguns instantes, notando a sua experiência nesse momento. Notando o corpo como um todo. E vai no seu tempo, se preparando para trazer essa prática ao fim. Você pode oferecer talvez algum movimento para o corpo,
ou alguma respiração mais profunda, uma espreguiçada, notando a transição dessa prática para os próximos momentos. E aí, meninas, alguém gostaria de compartilhar algo que viveu, essa prática? Posso, falar um pouquinho, Vivi? Posso? Claro, fica à vontade, Bianca. Eu acho que essa prática, assim, esse primeiro momento, assim, ele me trouxe uma sensação, assim, muito forte de acolhimento, né? Foi até muito emocionante, uma emoção que ficou ecoando pelo resto da prática, assim, um acolhimento muito profundo, né? Ao mesmo tempo que ele me trouxe, assim, um encontro com a dificuldade que eu tenho de acolher a mim mesma, né? A facilidade que Sim. eu tenho de acolher o outro, mas esse encontro com a dificuldade que eu tenho de acolher a mim mesma, né? E eu Uhum, acho que naquela segunda parte da gente começar a expandir esses votos para outras pessoas, essa emoção ficou ecoando, mas é como se ela fosse ecoando e ela fosse assentando, né? Então, assim, quando eu uhum, comecei a desejar isso para outras pessoas, foi me trazendo uma sensação de paz, assim, muito, muito profunda, foi uhum. muito bonito, foi muito emocionante. Que interessante, Bianca. Em termos de sensações corporais, você notou a diferença, então, nesse primeiro momento de acolhimento e depois de enviar para as pessoas e no momento que você estava enviando para si? Eu notei muito forte no meu corpo, assim, no primeiro momento, quando eu estava pensando em uma pessoa, eu senti uma sensação assim, como se eu estivesse sendo a mesma sensação que a gente tem num abraço, assim, né? Esse Sei. acolhimento. Mas aí, quando eu me encontrei com essa minha dificuldade de me acolher, aí eu já senti meu corpo já fazendo, encolhendo também. E aí Sim, depois foi muito curioso, porque foi assim, e aí depois foi uma sensação do corpo relaxando, expandindo, sabe? Quando eu fui expandindo esses votos para outras pessoas, ficou muito claro a minha prática, esses três movimentos, essas três sei. emoções que eu passei na prática, elas ficaram muito claras assim no meu corpo. Que interessante, né? Muito importante perceber isso, né? Essas variações de sensação, porque às vezes isso mostra mesmo, né? As nossas dificuldades, as nossas resistências, né? E assim, né? Algumas coisas da sua fala me chamam a atenção, porque é um pouco do que eu sempre costumo falar, assim, quando a gente começa a cultivar uma habilidade, né? Igual nesse caso a bondade amorosa, a gente também se dá conta do oposto. Então, também da nossa dificuldade de cultivar, no seu caso, para si mesmo, né? Então, a gente também se dá conta disso. Então, é normal esse processo, né? E é muito importante porque a gente já tem um primeiro passo aí. Então, eu falo assim, que todo lugar que a gente vê uma dificuldade é uma oportunidade da gente construir uma ponte para a motivação compassiva, né? Então, assim, não é porque tem uma dificuldade hoje que isso vai ser sempre assim. Então, a gente se mantém na prática até que isso seja sentido. Agora, isso não quer dizer que porque você não está sentindo, que você não saiba cultivar a bondade amorosa, que é o que você falou. Você já sentiu para essa pessoa querida e para outras pessoas. Então, o recurso já está aí. É uma questão de redirecionar. Então, é importante ir um pouquinho até um limite da resistência, aí você para, mas não desistir, né? Para isso ir aos pouquinhos decantando aí para você, né? Obrigada, Bianca. Mais alguém? Oi, Vivian. Oi, Malu. Agora consegui. É.
Então, Vivi, eu conheci essa prática algum tempo atrás, quando eu estava com mais frequência aí no grupo, né? Agora eu estou conseguindo me reorganizar para estar de volta, né? Que bom. E essa prática, ela sempre é muito útil para mim, quando eu estou com alguma questão em relação a alguém, porque ao Hum, menos durante a prática, quando a gente pensa, fala esses votos, né, ainda que mentalmente, né, que o outro, como eu, só quer ser feliz e não sofrer. Então, eu acho essa prática muito valorosa, porque aos poucos, além dos momentos onde a gente vai pensando, falando isso vai no dia a dia, né? A gente já sim. olha para a atitude do outro que não foi bacana, mas assim, cara, ele só quer ser feliz e não sofrer como eu. Então, essa prática me traz muito conforto, consolo, compreensão, né, em relação às coisas que não são tão legais que acontecem do outro em relação a nós ou a qualquer situação, né? No Uhum, mundo mesmo, né? As coisas que a gente está vendo acontecer por aí, quando a gente para e pensa, caramba, ele também só quer não sofrer e ser feliz. Talvez uhum, ainda o caminho esteja, né, um pouco nebuloso, sinuoso, mas ele também vai conseguir, né? uhum, Então é assim que eu sinto, e é uma prática que eu tenho usado com muita frequência. Por isso que eu uhum, pedi hoje também. uhum. Que bom que você Obrigada. pediu, né? Obrigada a você, mano, pela partilha. Acho que é importante lembrar isso, né? Porque a gente tende a se conectar mais, até por uma questão de sobrevivência, com os estereótipos que a gente cria sobre as pessoas, né? E não com essa humanidade compartilhada. Então, é um treino mesmo que a gente precisa dar um passo atrás, né? E reconhecer, assim, essa humanização, assim, porque, de fato, não é todo mundo que tem os mesmos recursos, ou que teve as mesmas oportunidades, né? Então, é raríssimo, assim, a gente encontrar uma pessoa que acorda um dia e fala assim, não, hoje eu vou ser o maior babaca, né? Eu vou sacanear com todo mundo, eu vou fazer, eu quero sofrer. Ninguém faz, assim, é muito difícil que isso aconteça em sã consciência, né? Mas aquilo é o que a pessoa consegue fazer naquele momento, né? É a forma que ela tem disponível para tentar ser feliz e não sofrer de fato, né? Então, acho que realmente a gente tende a se perder menos, né, no julgamento, às vezes até no que a gente sente mesmo, quando a gente sai desse lugar de julgamento, né, e vai para o que a gente tem em comum. Quem sabe naquelas mesmas circunstâncias a gente talvez não agisse daquela mesma forma, né? Eu tinha um professor meu que sempre falava, isso me fez muito sentido. Se eu vir alguém fazendo atos, né, que eu reprovo e tal, eu penso assim como eu, né? Do mesmo jeito, se eu ver alguém fazendo atos virtuosos, que eu pense assim como eu, né? Então, a gente não está isento de agir dessas maneiras, né? Às vezes a gente se perde nisso também. Então, é interessante que você tenha se conectado com isso, né? Que essa prática te ajuda, porque de fato é um cultivo diferente do que a gente está sendo bombardeado a acreditar a todo momento, né? Isso. Obrigada. Eu que agradeço, Malu. E só uma coisa que eu lembrei também sobre a fala da Bianca, né, que pode ser importante, isso que ela colocou que eu achei muito interessante, né, uma abertura e depois vem tipo uma contração do corpo, né, quando vem as resistências, isso é comum de acontecer também. E a sorte que a gente tem, e que é um recurso muito importante, é realmente trabalhar a postura do corpo. Porque o corpo está mandando sinal para o nosso cérebro de como a gente deve se sentir. Então, por exemplo, se há uma resistência, né? Seja para uma pessoa que a gente julga, seja para nós mesmos ou para qualquer lado, e a gente nota essa contração, talvez a gente não consiga dissipar aquela resistência emocional e tal, mas o corpo eu consigo mudar. E isso já passa já faz o cérebro descondicionar de que aquilo é difícil. Então, assim, o seu corpo estando seguro e estando numa postura confortável, passa essa mensagem de que eu consigo lidar com o que é difícil, entendeu? Estar presente com o que é difícil sem que isso seja uma ameaça para mim.
Então, isso faz com que a gente ajude também nessas resistências, né? Então, pode ser um exercício bem interessante a gente cuidar realmente da postura e ao longo da prática, uma coisa que tende a acontecer, a gente vai voltando a fechar, né, o senho. Então, lembra de descontrair o peito, né, abrir o peito. Essas coisas ajudam a gente a oferecer menos resistência, né? Porque é natural ter resistência nas práticas de compaixão. Então, não podemos esquecer do conforto do corpo, né, e de soltar essas tensões, assim, que ajuda bastante. Mais o que, gente? Mais alguma fala? Boa noite. Oi, Tati, boa noite. Vivi, na verdade, mais uma curiosidade, assim. É, em termos dos benefícios e das coisas que a gente, como é que eu posso dizer, das habilidades que a gente desenvolve, se eu comparar, por exemplo, a bondade amorosa, a prática da bondade amorosa, tem momentos que eu acho ela muito parecida com a da autocompaixão. Tipo assim, que eu possa ser feliz e não sofrer, que eu possa, né, ter paz e tal. E quando eu pratico, por exemplo, a bondade amorosa, e quando eu pratico a prática de autocompaixão, né, quais diferenças tem, assim? Tipo, eu falo de ativações cerebrais, ou tem diferenças, assim, do que eu estou desenvolvendo mais em uma ou em outra? Uhum. Mais uma curiosidade, assim, sabe? Eu não sei te dizer em termos do. Aliás, eu até posso falar alguma. Eu não sou especialista em neurociências, assim, mas eu tenho algumas Não, coisas sim, sim. importantes, né? Mas eu acho que a principal diferença, pensando em habilidade, né, é que para existir compaixão, a gente precisa do sofrimento. Então, tem que haver sofrimento para eu cultivar a compaixão. Tem uma explicação que é muito didática, que eu acho que é útil, que é assim, imagina a bondade amorosa como se fosse um sol, né? Então, assim, é um sol que irradia para todos os lados, incondicionalmente. Então, se ele encontra, com a intenção de que essa pessoa seja feliz, que ela, né, não sofra e tal, se ela encontra uma pessoa que está bem, né? Assim, ela vai se transformar em alegria empática. Então, meu desejo é, eu fico feliz por aquela pessoa que está feliz com o desejo de que ela seja mais feliz, que ela seja, né? Que ela tenha contentamento, tranquilidade. É a alegria empática que a gente chama. Se essa bondade amorosa encontra uma pessoa em sofrimento, para que aquela pessoa seja feliz e fique bem, tenha tranquilidade, ela precisa se livrar do sofrimento. Então, ela se transforma em compaixão, né? Então, eu acho didática essa metáfora para entender um pouco disso. Porque quando a gente fala de bondade amorosa, é esse desejo de que a pessoa seja feliz, né? Então, e a compaixão é um desejo que ela se livre do sofrimento. Então, na compaixão, a gente está trabalhando a sensibilidade ao sofrimento e essa disposição a fazer algo, né? E na bondade amorosa, a gente está trabalhando mais essa disposição de que a gente contribua para a felicidade dessa pessoa, né, para que ela viva bem e tal. Então, em termos de mecanismo, quando a gente treina as práticas de compaixão, a gente também está treinando tolerância ao sofrimento. Então, eu estou aprendendo a o que os estudos mostram é que eu me torno mais sensível quando eu estou treinando compaixão a sinais de sofrimento, tanto empaticamente, de sons, né? Tudo isso acontece também quando eu estou treinando a compaixão, além desse desejo e essa disposição de contribuir, né? Então, o que eu poderia te dizer, Tati, é isso. Não sei se te ajuda aí nessa diferenciação. Sim, sim. E eu gostei dessa parte que você falou, né? De quando a bondade amorosa encontra alguém em sofrimento, você deseja que a pessoa seja feliz, ela tá ali exercitando, na verdade, a compaixão. Então, assim, as habilidades meio que se misturam, né? E são interconectadas. Sim. Elas encontram necessidades diferentes e se transformam no que aquela pessoa precisa para que ela viva bem, né? Digamos assim. E que se ela tá bem, eu vou desejar que ela fique melhor, então, assim, né? Que aí Isso. seria alegria empática. Uhum. Sim. Obrigada. Eu que agradeço, Tati.
A Bianca mandou uma figurinha, né? Uma frase: quando a luz da bondade amorosa encontra as lágrimas do sofrimento, forma-se o arco-íris da compaixão. Mais alguma fala, alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Tá bom, então, meninas. Então, agradeço a companhia de vocês. Obrigada pela prática em conjunto. Espero que tenha sido útil, né, nosso encontro. E a gente se fala Não, acho que semana que vem vai ser o Sussum. Semana que vem não sou eu, não. Mas a gente se fala assim que possível de novo. Um Tchau, beijo. tchau. Obrigada, Obrigada, amiga. Tchau. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite.